Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos dá a graça de meditarmos o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34. Este é o Evangelho previsto para o 11º domingo do tempo comum do ano B, e neste versículo, duas pequenas parábolas que falam exatamente da missão, do apostolado, da necessidade que temos em evangelizar. E nosso Senhor começa mencionando sobre os agricultores que se esforçam por preparar bem o terreno para a sementeira, mas uma vez que o grão foi semeado, já não podem fazer mais nada, até o momento de colher, de maneira que o grão se desenvolve pela sua própria força. Com essa comparação, o Senhor então exprime a força, o vigor íntimo do crescimento do reino de Deus na terra até o dia da ceifa, ou seja, até o dia do juízo final. E Jesus fala aos seus discípulos da igreja, fala da pregação do Evangelho, como esta semente generosamente espalhada que dá o seu fruto sem falta, não dependendo de quem semeia ou de quem rega, de quem cuida, mas do próprio Deus que dá este incremento. E tudo se realizará sem que o agricultor saiba, ou seja, sem que nós mesmos nos damos conta do bem que fazemos. Do outro lado, ao mesmo tempo que o reino de Deus é esta semente que cresce e floresce, também no silêncio do brotar, do crescer, nosso Senhor está assim manifestando o trabalho de Deus. Deus trabalha de modo silencioso e em nós acontece uma transformação. Ou seja, enquanto dormimos ou enquanto estamos acordados, Deus faz brotar nas nossas almas a resolução de sermos fiéis, de nos entregarmos a Ele, de corresponder melhor às graças que Ele nos dá, até o final das nossas vidas. E ainda que seja necessário o nosso esforço, em última análise, é o próprio Espírito Santo que, com suas inspirações, vai nos dando um tom sobrenatural aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas obras, e nos impelem a viver a doutrina da igreja, a assimilá-la com maior profundidade, que nos dá a luz para tomar maior consciência da nossa vocação pessoal, para realmente realizar o que Deus espera de nós. Com isso, se formos dóceis ao Espírito Santo, a imagem de Cristo vai nos formando cada vez mais, e assim em nós iremos cada vez mais nos aproximando de Deus Pai. Conduzidos pelo Espírito de Deus,
seremos verdadeiros filhos de Deus. E por isso que a beleza está exatamente no esforço, contando com a divina graça, também permitir que Deus faça a obra de suas mãos em nossas vidas. Uma segunda parábola, e também tão bonita quanto a primeira, a parábola do grão de mostarda, um contraste entre o que é pequeno e o que é grande. A semente do reino de Deus na terra é algo muito pequeno a princípio, e depois ela se torna uma árvore grande. É assim que nós vemos, por exemplo, o início da igreja reduzida a um grupo de 12, depois cresce e se torna essa grande igreja, que se estende ao longo dos séculos e chegará a ser uma multidão imensa que ninguém pode contar, como se lê no Apocalipse. Também se realiza em cada alma esse mistério do crescimento, nas palavras do Senhor. O reino de Deus já está dentro de nós. Vamos nos multiplicando como o cedro do Líbano, para que brilhe a misericórdia do Senhor que nos exalta. Ele que fez grandes e preciosas obras, pede-nos também que na humildade, na pequenez, possamos assim corajosamente fazer a nossa parte. Que essa verdade anunciada neste dia por meio deste Evangelho não esmoreça em nossos corações, mas nos dê realmente o desejo de fazer frutificar aquilo que Deus em nós semeou e ajudá-lo também a semear as sementes da graça de Deus. Deus te abençoe.